Galerinha, mais um XP Resolve, respondendo uma questão do Enem 2014, primeira aplicação de Biologia, e que fala de mais uma relação ecológica muito comum nas provas do Enem, que é a relação de competição. De todas as relações ecológicas, disparadamente na frente, a competição foi a que mais foi cobrada pela prova do Enem. Eu diria que pelo menos 60% das questões de relações ecológicas falou do tema competição. Lembrando que a competição ela pode ser intraespecífica, dentro da mesma espécie, ou interespecífica, quer dizer, entre espécies diferentes. Aqui no texto vai se falar de uma competição entre bactérias e fungos. Se são bactérias, que é uma espécie, e fungo é outra, é uma competição interespecífica. E onde é que eu descubro que vai existir uma competição entre essas bactérias e esses fungos? Repare que no início do texto ele fala: existem bactérias que inibem o crescimento de fungos causadores de doença no tomateiro por consumirem o ferro disponível no meio. Então, a inibição do crescimento dos fungos está vinculada ao consumo de ferro pela bactéria. Isso quer dizer o quê? Que esses fungos que serão inibidos devem consumir também ferro. E é por isso que quando a bactéria absorve esse ferro, para elas, o fungo fica sem ferro e não se desenvolve. Então, a competição aqui é pelo ferro disponível no meio. Cuidado para não confundir aqui a relação entre o fungo e o tomateiro. Aí é uma outra relação, não é de competição, é de parasitismo, porque ele diz que o fungo gera uma doença no tomateiro. E quem gera doença são os parasitas, é a parasitologia. Então, a pergunta que ele vai fazer aqui é de relação de competição. Repare o comando da questão. Qual dos processos biológicos mencionados no texto, indicam a relação ecológica de competição? A competição vai existir entre as bactérias e os fungos, que eu estou destacando aqui no texto, porque bactérias e fungos se alimentam do ferro. Então, elas competem por esse mesmo mineral, isso leva a uma a eliminar a outra, ou inibir a outra. A bactéria, ao conseguir ferro, não disponibiliza ferro para o fungo que não consegue mais se desenvolver. O que seria muito bom para o tomateiro, porque quanto menos fungo, menos parasita para o tomateiro. Mas essa relação ecológica ele não pede na questão. Ele pede a relação de competição, que, como a gente já destacou, é entre bactérias e fungos. E onde é que vai aparecer isso nos itens? Observem a letra D, que ele fala que essa relação de competição vai acontecer com a diminuição na quantidade de ferro disponível para o fungo, já que a bactéria absorve o ferro para ela, disponibiliza menos ferro para o fungo, que assim perde essa competição para a bactéria e tende a ser eliminado. Ele podia explorar essa questão perguntando, por exemplo, como é que isso afetaria os tomateiros. Seria bom para o tomateiro, já que a bactéria elimina o fungo, que é parasita do tomateiro. Então, se eu elimino um parasita, eu estou sendo bom para esse indivíduo. Mas, como eu disse, essa não foi a pergunta da questão. A questão destacou a relação ecológica de competição, que só existe entre as bactérias e os fungos, já que os dois disputam ferro. E se a bactéria inibe o fungo, é porque ela está conseguindo mais ferro do que o fungo, que está sendo eliminado por conta disso. Isso só aparece realmente na letra D. Beleza? Então, mais um XP Resolve, mais uma questãozinha de biologia resolvida por Explicae, facilitando, ajudando vocês aí a ter esse acesso à faculdade. Valeuzão!